Agora oficialmente bom dia. A gente está na série Vivos na História do Criador. Semana passada Laurence falou sobre Gênesis. Hoje a gente vai falar sobre etnos, povo. Lucas, pessoal. Desculpa. Então vamos orar para iniciar hoje. Senhor, obrigado porque Tu nos trouxeste mais um domingo aqui. Nós tivemos esse feriado prolongado, foi muito bom, deu para descansar. E que o Senhor hoje, Deus, fale aos nossos corações, fale conosco, traga clareza tanto a mim como aos ouvintes, que o Espírito Santo possa circundar todo o processo e que a gente saia com clareza na Tua palavra hoje. Em nome de Jesus. Tá? Então, como eu falava semana passada, a Laurence falou, e eu fiquei extremamente chocado de uma forma tão brilhante, que a gente passa por pequenos trechos da palavra e passa despercebido às vezes, né? Sobre Gênesis, sobre a nossa identidade em Deus desde a criação. E ele fez 3 perguntas para iniciar a conversa que eu anotei, que foram: quem é você? Como você se identifica? Qual é a sua história? Ele fez essas 3 perguntas para iniciar. E eu fiquei pensando nelas. Quando a gente vai se apresentar para alguém, socialmente falando, você chega e fala assim: prazer, meu nome é fulano de tal, eu trabalho na empresa tal, eu sou formado, né? E a gente fala um pouco da gente pelo aquilo que a gente faz, onde a gente está posicionado, enfim, a gente diz quem nós somos. É por aí. E ele mostrou pra gente na Gênesis a nossa identidade em Deus, e sem essa identidade com Deus a gente fica meio capenga, nós somos seres humanos capengas. Mas guarda essa informação, a gente volta nela depois. Hoje a gente vai falar sobre etnos, sobre povo. Falar sobre povo, é povo de quem, né? Povo de onde? Logicamente a gente está falando da história do Criador, então a gente está falando do povo desse Criador. Falar sobre esse Criador, falar sobre Deus, é um tanto quanto difícil para a humanidade. Sempre foi e não está mais fácil hoje. Na realidade, deixa eu corrigir, está um pouco mais fácil hoje. Por quê? Quem vivia atrás, 2000 anos antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, não tinha ainda a revelação que nós temos. Não tinha a Bíblia, não tinha história passada, né? Nós temos já a história de um povo que passou e a gente caminha e tem a revelação já de Deus, tem a Bíblia, então a gente tem algumas coisas a mais para olhar esse Deus, mas a gente não olha, a gente não tem como estudar esse Deus. Deixa eu tentar ser mais claro. A gente, quando vai estudar Deus, usa o termo teologia. Eu já falei isso aqui uma vez e eu acho que é oportuno repetir. Biologia, a gente estuda biológico. Então você pega lá, vai estudar plantas, pega a planta, leva para o laboratório, faz ensaio, bota ela em tubo, vai para o microscópio. Com Deus não dá para fazer isso. O que a gente faz em teologia é estudar a revelação de Deus na história. Então a gente vai estudar aquilo que Deus nos deu, como porções dele. A gente vai estudar um pouco que ele deixou para a gente. A gente não tem como enxergar Deus, o eterno, o infinito, na nossa mente finita, pequena. Então a gente tem, assim, traços de quem Deus é e desse povo que ele começou a esculpir e até chegar em nós. É engraçado que não tem como falar sobre esse povo sem falar em Abraão, sem voltar bem atrás, sem voltar
um bocado de anos no tempo. Como diria o meu tio mineiro, 1 quilo de anos, né? É um bocado de tempo. A gente tem que voltar alguns aninhos atrás e ver como é que esse povo inicia a sua jornada, como é que esse povo é formado. Abraão vivia na cidade de Ur dos Caldeus, e era uma cidade já organizada. Naquele tempo, era bem comum que a humanidade, a população mundial, fosse nômade. Então eles viviam aqui, não tinha essa ideia de possessão de terras, né? Eles viviam, iam passando, estabeleciam uma moradia temporária, caçavam o que tinha por ali, colhiam o que tinha para colher, e saía e ia para outros lugares, Ur dos Caldeus já é uma das primeiras cidades organizadas. Então ali já começa o conceito de agricultura, né? Irrigação deles era muito boa, que vieram dos sumérios. Então, para falar bem rápido sobre Ur dos Caldeus, já era uma cidade, já tinha organização, já tinha escola, já tinha escrita, já tinha organização. Quando o pai de Abraão, Terá, fala assim: a gente vai sair daqui e vai para Canaã. É engraçado porque normalmente a gente pensa que Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Na realidade, sim, ele saiu de Ur dos Caldeus, mas quem teve a iniciativa, quem teve essa esse primeiro desejo de sair foi seu pai. E pouca gente vê sobre o pai de Abraão, porque não tem muitos mesmo, não tem muito na Bíblia para a gente ler sobre ele. Mas Terá sai com Abraão, Sara e Ló, e vão com destino a Canaã. E a Bíblia narra que no meio do caminho eles param em Harã, estabelecem morada ali, e acaba que Terá morre lá naquela cidade. E aí é quando Abraão se vê ali sem seu pai, e Deus chama Abraão, que é onde a gente começa a nossa história. Deus chama Abraão, e a gente vai ler o nosso primeiro texto. Está em Gênesis 12. Deus chama Abraão, um texto famosíssimo que talvez se a gente fosse recitar de cor aqui, muitos saberiam dizer, mas é bom lê-lo para não errar. Quem quiser acompanhar, Gênesis 12, de 1 a 3. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Vou repetir. Por meio de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. E a gente vai ler também, vai pular um pouquinho a história, ler Gênesis 17, de 3 a 7. Só pular uma página ou duas na sua Bíblia. Gênesis 17, de 3 a 7. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão, e Deus lhe disse: essa é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei o seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Dos seus descendentes formarão muitas nações, e haverá reis entre eles. Frisar aqui muitas nações, e haverá reis entre eles. Confirmarei minha aliança com você e seus descendentes, de geração em geração, Deus e o Deus de seus descendentes. A gente começa a narrativa bíblica com Deus chamando Abraão para uma missão que ela englobaria toda a terra, todas as nações. O que acontece é que
esse chamamento, essa convocação da parte de Deus para Abraão, penso eu, que ela foi perdendo, sabe o microfone sem fio? Deus falou para Abraão falou para Isaac falou para Jacó, e todas as ramificações que isso implica, os filhos e primos e sobrinhos e tudo. Penso eu que a ideia original de Deus, ela foi se perdendo como um microfone sem fio. E quando Deus fala a Abraão, eu quero te abençoar, alguns param aí. Olha, nós seremos bênção, porque Deus vai nos abençoar. E não continuam a história. Eu quero te abençoar porque, através de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Então, para mim, o erro final do microfone sem fio é achar que Deus queria fazer um povo exclusivo, que de fato era um povo exclusivo, mas na realidade, esse povo tinha um Deus único, um Deus exclusivo, que na época de Abraão, a mentalidade humana era politeísta. A cidade dali tem o seu Deus, a cidade dali tem o Deus dela, e a cidade dali tem o Deus dela, e o nosso Deus, que é o Deus de Abraão, é o nosso Deus. Então, Israel sim, tinha um Deus exclusivo, mas nunca foi plano de Deus ser Deus só de Israel. Esse para mim é o maior erro no microfone sem fio. Achar que Deus era Deus só de Israel e não da humanidade, e não de todas essas nações que ele narra aqui. De Abraão vão surgir nações, vão surgir reis, e a terra vai crescer e o povo vai se multiplicar. Para mim é primeiro grande erro teológico que a gente vai comentar hoje. Então a gente vai seguindo a história. Esse povo que começa em Abraão, a gente conhece a história e tal, velho, tem Isaac, tem Ismael, mas a gente foca no Isaac, que é a descendência, a linhagem do povo de Israel. Tem Isaac tem Esaú, Jacó, a gente foca no Jacó, que é o pai das 12 tribos. É legal falar um pouquinho de Jacó. Jacó era o enganador, era o usurpador, e em um dado momento Deus chama ele de canto e fala assim: eu vou mudar o teu nome, agora tu não é mais usurpador, agora tu não é mais enganador, agora tu é Israel, agora tu vai dar nome ao meu povo. Olha só, não virou o povo de Abraão, virou o povo de Israel. Deus, ele tem tanta... Eu vou usar uma palavra que não engloba o que é, mas Deus tem tanta vontade de se relacionar conosco e nos transformar, que ele mudava até o nome, ele muda até o nosso nome, ele transforma a nossa vida, ele transforma quem nós somos, ele transforma o nosso caráter, ele muda. Ele transforma Jacó em Israel, o enganador, em alguém que luta com Deus, em alguém que vai levar o nome de Deus, em alguém que vai ser o nome de um povo. Isso é brilhante. E a história continua, a gente não vai ficar muito preso nos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. A gente continua, a gente vai para José, filho de Jacó, que vai para o Egito. E ali ele vai preso, vocês conhecem a história, preso, ele vai jogado, ele não vai de boa vontade, ele vai. Estando no Egito, ele passa por diversas situações, e até que ele se identifica, ele se olha e fala assim: Deus queria que eu estivesse aqui. Deus me mandou na frente de vocês, meus irmãos, porque ele tinha um plano nisso, em me mandar para cá. E aí José se transforma no governador do Egito e tal, chama Jacó e os seus irmãos para morar no Egito, para fugir da grande fome que estava assolando o mundo da Palestina naquela época. E aí morre o faraó, troca o faraó, e o faraó que antes amava José e dava carta branca para os hebreus, agora era um faraó que escravizava e oprimia os hebreus. E não mais Jacó, não mais José, mas
os seus filhos foram oprimidos, foram subjugados. Até que alguns anos passam, nasce Moisés. Moisés vem com a missão de libertar o povo do Egito, da opressão, da escravidão. Tira o povo do Egito, vai com destino a Canaã, que era o plano original de Terá, pai de Abraão, e depois de Abraão. Mas vamos lá. Aí Moisés vai com destino a Canaã. Chegam em Canaã, em 3 meses de jornada, e aí manda os 12 espias, e os 12 falam assim: olha, só tem gigante lá, a terra é muito boa, os filhos são grandes, ó, a terra é maravilhosa, mas bora entrar lá não, porque a gente vai morrer. E vamos entrar lá não, porque eles são muito grandes, eles são gigantes, eles vão nos destruir. E dois dos 12, a minoria, que eram Josué e Caleb, falam: não, Deus está conosco, vamos lá, a gente tem que entrar nessa terra, ela é prometida para nós, vamos entrar nessa terra. Aí a maioria vence e fala assim: não. Voltam eles para o deserto, passam 40 anos para aquela geração morrer, aquela geração que disse não para o plano de Deus morre, os filhos deles nascem, e aí é que a gente chega Por que a Bíblia tem 2 leis, né? Tem a lei que começa em Êxodo e passa em Levítico, ali a primeira leitura da lei, e depois a gente tem Deuteronômio, que é a releitura da lei. Porque é justamente essa nova geração que chega aqui agora, diante de Canaã. Então, agora Josué fala: vamos reler a lei, vamos passar a lei de novo para a gente continuar nossas conquistas. E aí com Josué, esse povo que passou 40 anos no deserto, que morreu uns, nasceram outros, e ele foi esculpido no deserto, ele foi trabalhado no deserto. Chegam diante de Canaã de novo, e aí agora com Josué no comando, Moisés passa bastão e tal. Esse povo começa as conquistas, e Josué começa por aqui, vai, conquista aqui, conquista ali, vai conquistando. Daqui a pouco esse povo tem um grande território seu. A noção de território já era presente nessa parte da história. Então eles se estabelecem ali, e aí começa um novo período na história desse povo, que é, olha só, todos os povos ao redor, eles têm seus deuses, nós temos o nosso. Eles têm seu território, nós temos o nosso. E eles têm os seus reis, e nós não temos reis. Nós queremos reis. Até então, esse povo estava sendo governado por Jesus. Vocês lembram que Deus falou para Moisés assim: coloca uma cabeça de 10, uma cabeça de 100, uma cabeça de 1000, para eles tratarem as questões pequenas, as questões médias vão para os outros, e as questões maiores só vêm para você. Então o povo ele era liderado dessa forma, né? Alguns chefes de tantos e tal, e eles lideravam, e aí surgiu a era dos juízes, onde os juízes eram os que davam, depois de Moisés e Josué, os juízes davam as palavras e tal. E a gente tem os juízes mais famosos aqui, que me ajudam, os mais famosos, Samuel era o juiz. Sansão, pronto, Sansão. Eu estou com tanto nome na cabeça que eu não lembrei de nenhum juiz, mas tiveram alguns juízes. E aí o povo queria, eu estou tão focado nos reis que o juiz ficou. Cara, a gente já passou muito tempo. Vocês estão, vou falar que nem o pastor Lourenço. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? A gente já caminhou um bocado. E a gente chegou na época que o povo queria um rei. Olha, todos têm seus reis, e Deus fala que nessa época realmente era Samuel que liderava o povo. E aí Samuel fala com Deus, né? Triste. Poxa, Deus, olha aqui, tá, deixou assim: calma. Eles não estão
a palavra correta, eles não estão negando a você, eles não estão renegando você. Eles estão me renegando. Eles querem um rei? Dê um rei para eles. E aí a gente começa a história dos reis com Saul, aí depois de Saul, Davi, e Davi, Salomão, e Salomão, Roboão, e vai um bocado de reis até chegarmos, até entrar na história desse período de reis, os profetas. E aí os profetas falam contra a maioria dos reis, que eram reis maus mesmos, que não faziam as coisas que Deus queria que eles fizessem. E os profetas começam a falar: você está errado, você está levando o povo fazendo não sei o quê, você vai morrer, Deus vai vir com fogo e vai destruir você, você vai... Sabe, os profetas eram assim, era Deus falando ao povo, falando a esses reis, dando seus sermões. As correções de Deus, né, eram através dos profetas, corrigindo o povo, corrigindo a jornada. Então a gente tem esse povo que começou antes de Abraão, mas vamos lá. Em Abraão ele oficialmente começa. Abraão, Isaac, Jacó, patriarcas, vem até chegar nesse período de reis, os profetas e tudo. Esse povo, ele tinha uma mentalidade já presente. Esse povo esperava um libertador, assim como Moisés foi lá no deserto. Esse povo, vale dizer que esse povo foi dividido, os reinos foram divididos, reino do norte e reino do sul. Um primeiro foi conquistado e foi derrotado e foram levados para ser escravos, depois o outro. Então, esse povo viveu tudo isso. Povo livre, povo escravo. Aí depois, povo livre, povo escravo novamente, porque os reis que foram eleitos não seguiam a vontade de Deus e vinham o juízo. Então, vinha o juízo através de outras nações que subjugavam e dominavam e escravizavam aquele povo. Então a gente chega num período da história que esse povo está subjugado novamente, escravizado novamente, e tinha a ideia circulante, assim, tinha aquele pensamento comum entre os povos que vai vir o Messias, vai vir o nosso libertador. Ele vem, ele vai restabelecer o nosso reino, ele vai nos libertar dessa escravidão, nos libertar desse juízo e tudo mais. Eles tinham a expectativa da vinda do Messias. Era e é comum até hoje. Para alguns povos, como alguns judeus não cristãos, né? Judeus não cristãos, eles ainda esperam a vinda do Messias. O Messias que vai restaurar o reino de Israel, o Messias que vai libertar o povo, o Messias que vai ser um grande rei presente. Eles ainda esperam esse Messias. O grande problema estava na expectativa desse povo. Eles esperavam um Messias. E o Messias veio. Só que quando esse Messias veio, ele não foi notado. Ele não foi percebido. Porque ele não veio de acordo com a expectativa daquele povo. Eles queriam um Messias que fosse um general de guerra, um novo rei que ia restabelecer o trono a Israel. E Jesus, a gente conhece a história, o Messias, ele veio, e ele veio para inaugurar um novo reino, uma nova mentalidade de reino. Ele veio sim, e ele falou assim: olha, o reino de Deus não é assim, é assado. A gente até falou sobre o reino de Deus numa série há pouco tempo atrás chamada Guerra dos Tronos. E a gente conversou um pouquinho sobre o reino de Deus. Sugiro até procurar no YouTube e assista. São 3 mensagens só bem objetivas. Esse Jesus veio, inaugurou o novo reino. Só que quando ele inaugura esse novo reino, ele fala, alguns até discípulos dele perguntam assim: Jesus,
é agora que tu vai inaugurar o reino a Israel, tu vai devolver o reino a Israel. E aí os israelitas falam assim, não, vocês não entenderam, não é isso. Eu não vim para guerrear com os outros povos, e eu estou obviamente não falando exatamente as palavras de Jesus. Eu não vim para liderar vocês e ser um rei aqui terreno, de novas guerras e restabelecer o reino de Israel e tornar Israel uma grande potência, os Estados Unidos do nosso tempo. Não é isso que eu vim fazer. Eu vim estabelecer um reino de graça. E aquela expectativa não foi cumprida. Aquela expectativa não foi atendida pelo povo. Jesus veio, morreu, ressuscitou, ascendeu e deixou os apóstolos, os discípulos. E até entre eles, no início, as coisas não estavam bem claras com relação a esse novo reino, com relação a como ficaria o povo agora, e o povo, que é o nosso assunto de hoje, né? Como é que vai ficar o povo então agora que o Messias já veio, voltou e não era nada daquilo que a gente estava esperando? Quem é o povo então? E aí acontece um episódio em Gálatas, onde Pedro chega lá com os Gálatas e começa a comer com os gentios e tal, e conversar com eles e tal, e é o Pedrão da galera. Aí daqui a pouco chegam os irmãos da igreja de Jerusalém e o Pedro se afasta dos gentios. Ele dá uma desguiada. Aí Paulo chega com ele e dá-lhe uma exortação daquelas bem bonitas. O que é isso? O que você está fazendo? E Paulo era muito duro porque existiam, e ele chama de os infiltrados. Existia uma mentalidade de que os cristãos agora, que são o novo povo de Deus, eles deveriam se circuncidar para fazer parte desse povo, porque era assim antes. Israel chegava numa cidade e dominava aquela cidade, e dizia, vocês querem fazer parte do povo, então a cidade tem que se circuncidar. E traziam aquela cidade, agora eles eram povo. Agora eles faziam parte do nosso grupo. E os novos cristãos, ainda um pouco que confusos com essas coisas, diziam, alguns diziam, a gente precisa circuncidar, porque eles são povo agora. Então, se são povo, eles têm que fazer parte conosco da aliança. Paulo dá uma repreendida bonita no Pedro, que estava andando com esse pessoal aí, estava comendo com esse pessoal e recusando a companhia dos gentios. E isso é no capítulo 2, e no capítulo 3 a gente vai ler de Gálatas a instrução de Paulo após esse episódio. Então só deu uma contextualizada para a gente falar dessas instruções de Paulo. Vocês podem me acompanhar. Gálatas no capítulo 3. Agora que eu terminei a introdução, a gente vai para a mensagem, para o sermão. Gálatas é inclusive uma carta, uma epístola bem pequena, muito gostosa de ler assim, numa pancada só. Você entende ela bem legal. Sugiro a leitura e releitura e releitura, assim, num dia rapidinho, sabe? Você pega Gálatas, lê, relê, que é uma... Porque a cidade da Galácia era de gentios, basicamente. É uma cidade romana, ficava ao norte. Então, as instruções para os Gálatas, elas se encaixam muito bem a nós, que nós somos gentios, se for pela visão do Antigo Testamento,
Nós não éramos povo, nós éramos estrangeiros. Mas enfim, Gálatas 3, de 6 a 9 apenas. Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Porque Deus escolheu Abraão naquela sociedade antiga para inaugurar um povo, para a partir dele gerar um povo. É o que Gálatas está falando assim. Deus viu que Abraão era temente a ele e era justo. Então, no meio daquelas barbáries do tempo de Abraão, assim, o exemplo mais claro das barbáries do tempo de Abraão era a cidade de Sodoma e Gomorra, na qual Abraão vai, divide, Ló vai para lá, que eu vou para cá e tal, Ló escolhe, vai para ali. Ló vive em Sodoma e Gomorra e aí tem aquele episódio que os anjos vêm visitar Abraão e depois eles vão visitar Ló. E ao visitar Ló, o povo daquela cidade bate na porta de Ló e diz: manda esses caras para cá que a gente quer ter relações com eles. Manda esses teus hóspedes, porque eles são muito bonitos e a cidade inteira quer ter relações. Esse era o nível da barbárie daquele tempo. E era tão comum que Ló reage a isso de uma maneira até... parecia que, sabe, que não é novidade para ele, assim, não é surpresa. Ele fala assim: não, eles são meus hóspedes, não façam isso, por favor. Peguem minhas filhas aqui. Tomem minhas filhas e façam o que vocês quiserem com elas. Mas os meus hóspedes não toquem. Então, é o nível da barbárie que tinha. Eram vários povos, vários deuses, sacrifícios aos deuses diversos, sacrifícios de crianças, inclusive. Então, esse era o povo do tempo de Abraão. E Abraão foi pensado no meio dessa barbárie, no meio dessa selvageria, como o justo, como o cara que teme a Deus. Então, logo, nos nossos tempos, aqueles que são tementes a Deus são um com Abraão, são um com esse povo. Então eles fazem parte desse povo porque se assemelham a Abraão na crença em Deus, porque creem, porque são os irmãos da fé, porque têm a mesma fé. Então eles também são povo, nós somos povo porque cremos. Então vamos lá continuar a leitura, para ficar mais claro isso. Vou voltar aqui, Gálatas 3,6. Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Estão vendo comigo aí? Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Aquela pausa dramática para baixar um pouquinho os arrepios aqui do cabelo, que é um texto assim que mexe muito comigo, porque o que Deus está falando é: oi, você crê, então você é um com Abraão, você é povo agora. Lembra que eu falei que Pedro, em Gálatas 2, teve uma atitude não muito crente, e aí Paulo deu uma puxão de orelha nele, porque ele estava com os gentios? Não está muito claro isso, mas a gente vai ler o segundo texto agora, que é 1 Pedro 2, Pedro 2, de
9 a 10 somente. Passei. A Epístola de Gálatas provavelmente foi a primeira escrita por Paulo. Então, pelo ano em que foram escritas, a gente dá uma deduzida meio chutada de que isso aqui foi após o acontecimento lá. Agora, pelo que Pedro escreve, a gente confirma isso. Pedro tem aqui também aquele episódio de Pedro, que ele está lá em Atos, que ele, antes de ir na casa de Cornélio, Deus, em sonho, Pedro sonha um pano descendo do céu com vários animais, e Deus fala, come. E aí Pedro olha e fala assim, não, Senhor, eu não vou comer isso não, são animais impuros, não posso comer isso. E Deus fala assim, aquilo que eu purificar, não negue você, não condene você, coma, porque eu purifiquei. Então essas coisas provavelmente aconteceram antes de Pedro escrever isso aqui. E aí Pedro, no auge da sua sabedoria, ele pega várias referências aqui, que eu não vou falar de cada uma delas, mas são muitas referências. Se você tem uma Bíblia de estudo, ela vai estar toda ticada aqui com vários links para outros lugares. Sugiro inclusive a leitura de Oséias sobre isso. Oséias fala muito sobre isso, que os que não eram povo e agora são povo. Então, 1 Pedro 2, 9 e 10, falando aos gentios, no caso. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes. Cada vírgula dessa assim, cada frase dessa tem uma implicação gigantesca, que a gente não pode entrar em detalhe em cada uma, mas dá para fazer uma série em cima desse texto aqui, assim, cada semana uma implicação dessas aqui. Vocês, porém, são povo escolhido, são reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 10. Leia comigo isso aqui. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia. Isso é uma referência a Oséias. Antes, vocês eram estrangeiros, vocês eram gentios, vocês eram o alvo de Israel. Vocês deveriam ser alcançados por Israel. Hoje vocês foram alcançados. Hoje vocês foram evangelizados. Hoje vocês foram ganhos. Hoje vocês são de Deus. Isso é pra gente. Isso aqui é falando de nós. É da nossa realidade. Não é de um povo que está lá na Palestina. Somos nós. Esse povo que não entendia direito quem era povo e quem não era. Esse povo que não sabia direito a sua missão, o que tinha que fazer. A gente tem que matar todo mundo, a gente tem que fazer o movimento proselitista de trazê-los para fazer parte do povo que nós somos. Hoje nós somos esse povo. Um dia, vou falar bem da nossa realidade aqui, um dia alguém chegou a Manaus
mapeou a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, e disse: precisamos levar o Evangelho para toda essa cidade. Precisamos levar o Evangelho para todo esse estado. Hoje, nós que estamos aqui somos fruto dessa iniciativa de alguém. Vocês estão entendendo a implicação disso? Um dia, alguém olhou para a gente como gentios e disse: nós precisamos alcançar eles. E nós fomos alcançados. Talvez para alguns os pais foram alcançados por essas pessoas, e aí os pais passaram para a gente: ok, vocês foram alcançados pelos pais de vocês, mas alguém teve esse cunho missionário. Alguém entendeu que eu não sou povo de Deus para gozar das bênçãos do Pai Celeste para a minha vida. Eu sou povo de Deus para ser sacerdote aqui na minha casa, para ser sacerdote na minha cidade. Depois que Jesus veio e rasgou o véu, não tem mais clero, não tem mais sacerdócio. Vocês são nação de sacerdotes. Vocês têm ligação com o Pai para levar esse Evangelho para todos os povos, para cumprir o que Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. São para todas as famílias da terra. Se a gente ainda não está em todas as famílias da terra, nós não cumprimos o nosso propósito. Alguns entenderam essa mensagem, sendo cristãos ou não. Alguns entendem. E eu fiz questão hoje de selecionar um vídeo para a gente assistir, que ele é de uma mulher judia. Ela provavelmente não é cristã. Eu não perguntei dela isso ainda. Não a conheço pessoalmente. Sivan Yaari. Ela, aos seus 21 anos, visitou a África. E ela olhou para aquele povo que não tinham acesso aos estudos, não tinham uma sociedade civilizada como a nossa, com coisas básicas, saneamento básico, água encanada, não tinha nada. E aí ela pensou: o que eu posso fazer para ajudá-los? E a primeira coisa que veio à mente dela foi: eles reclamam que na África o maior problema é o sol. Vamos transformar o problema deles em solução. Eles não têm energia e tem o sol aqui dos mais sóis que existem no planeta. Eles têm um sol, a gente tem um sol só pra gente, né, Manaus, e a África tem um sol só para eles também, a África. Então ela falou: vamos fazer instalação de painéis solares, energia solar. Eu vou parar de falar, porque senão eu vou antecipar o vídeo. Tem um vídeo para a gente assistir sobre a Fundação África, Innovation Africa. Uma fundação que trabalha em prol dos africanos. Vamos assistir o vídeo? Tá, apontei? Ah, beleza. Innovation Africa was funded 9 years ago with a very simple mission, which is
to bring Israeli solar technologies to transform schools, medical centers, and most importantly, to pump water. We are operating in 7 African countries, and we have so far installed solar technology in over 100 villages. The reason why Africa is still in poverty is because of the lack of energy. Because there is no energy, people are still searching for water because there is no energy to pump water. People do not have access to vaccines and medicines because there is no electricity in medical centers. And because there is no energy, people cannot get good education. And yet, when you look at the sun, there is so much energy, so much potential. And if we could just harness the energy from the sun, we can change it. We've been using solar energy since the creation of Israel. Almost on every building, there are solar panels. And what we are doing at Innovation Africa, it's simply by bringing the same technologies, simple technologies, to make a change here in the villages. Are you ready to have clean water? Yes! Thank you for having come from Israel to take us away from the wickedness. Thank you very much for the clean water. Innovation Africa naeva lukubanga etuleetera ebintu otunyeebi. Because today Israel is a strong country, because of everything that has been invented, I feel it's our responsibility to help. Are you ready? Yes! 1, 2, 3, go! É que eu assisti, eu e o Nelson, a gente assistiu muito mais coisas sobre Innovation Africa e isso aqui é só um vídeo institucional. Sivan e a Ari entendeu que ela não é povo de Israel só para ser beneficiária de um Deus maravilhoso, exclusivo, nosso. Teve uma senhora que falou aqui: nós agradecemos ao povo de Israel porque eles trouxeram tudo para nós. Se você prestar atenção no que Sivan fala, ela diz: nós levamos apenas painéis solares e cavamos um poço. E disso toda a economia foi girando a partir disso. Medidas simples. Nós vivemos em um tempo que ninguém comemora quando uma luz é acesa, a menos quando tem um apagão na cidade. Tem um apagão na cidade e aí quando volta a luz depois assim, de uma meia hora, é comum a gente escutar e Nós vivemos num tempo que é comum ter água na torneira. Isso não faz diferença. Se a gente chegar num bairro mais carente de Manaus e disser a gente vai trazer para ti energia elétrica e água, não é grande coisa para eles. Você vê a alegria nos africanos ali, porque eles não tinham nada disso. E é o básico do básico para a sobrevivência deles. Eles tinham uma péssima alimentação. Com a água eles puderam plantar. E com a plantação eles puderam melhorar a alimentação deles. E o que sobrava vendiam. A maioria não tinha uma sandália no pé. Andava descalço pelo deserto.
mas a maioria tinha um aparelho celular. E sabe como é que eles faziam? Reunia todo mundo do vilarejo, dava o celular para um, que ia para outro lugar que tinha energia, e todos pagavam 10 centavos para o celular ser carregado. 10 centavos para colocar o celular na tomada e carregar o celular. Todos, a maioria deles, nesses vilarejos, tinham aparelhos celulares, mas não tinham sandália nos pés. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que parar o que a gente está fazendo e investir na África, que não é o ponto. Mas sabe quando a gente chega lá em Dominguinhos, que nós vamos para lá. Quantos eram, Paulo? Quantos eram no total? 33 pessoas nossas foram para Dominguinhos esse feriado. 33. Mas é como se nós estivéssemos lá. Quando aquelas pessoas veem um barco chegar, suprindo alguma necessidade deles, mas muito mais do que só suprir necessidade, é levando o amor de Cristo para aquele lugar. As pessoas de lá vão dizer assim: obrigado, comunidade viva, por ter chegado em Dominguinhos. Não vão dizer obrigado, Paulo, obrigado, Néia. Eles identificam o povo que está por trás disso, o grupo que está por trás disso. Sabe a pergunta do início e a pergunta que motivou a palestra da semana passada de quem você é? Como você se identifica? Essa resposta normalmente é: eu sou fulano de tal, trabalho na empresa X, fiz o curso Z. Essa é uma resposta social. Diante de Deus, não existe eu sou. Diante de Deus só existe o eis-me aqui. Se chegar diante de Deus e falar: Deus, eu sou isso, eu sou aquilo outro, Deus vai olhar para ti e vai falar: cara, não é isso que eu quero ouvir de ti. Diante de Deus a gente fala: Deus, eis-me aqui. Eu estou aqui diante de ti, Pai. O que tu queres de mim? Nós somos povo de Deus. Nós temos uma esperança. Sobre ela vamos falar na semana que vem. Nós temos um propósito. Sobre ele nós vamos falar daqui a 2 semanas. Mas nós somos povo. Nós não somos estrangeiros mais. Nós não somos órfãos. Nós somos povo. Nós temos um Pai e nós temos uma identidade nele. Senhor, obrigado, Paizinho, porque hoje tu nos traz identidade. Hoje tu nos dá o teu sobrenome. Porque mesmo sendo imperfeitos, pecadores, impuros, o Senhor nos toca e transforma toda a podridão, transforma a nossa realidade. Passamos de ovelhas a servos. Nós queremos, Senhor, terminar essa série com a cabeça levantada, dizendo: Senhor, eis-nos aqui. Nós queremos, Senhor, terminar essa série dizendo: Senhor, para onde o Senhor quer nos mandar? Qual é o meu propósito?
qual é a minha missão. Deus abençoa a Innovation Africa. Que bênção eles são para 1 milhão de pessoas. Que o Senhor possa continuar acrescentando nessa fundação, nesse projeto, recursos, voluntários. Que o Senhor possa expandir a atuação da Innovation Africa no continente africano. Também, Senhor, que o Senhor possa continuar expandindo os recursos de todas as frentes missionárias que nós temos no nosso estado, que nós temos na comunidade viva. Que o Senhor possa nos abençoar cada vez mais, para serem mais voluntários, que na realidade nem voluntários são servos. Que o Senhor mande mais servos, mais pessoas tementes a Ti, assim como Abraão foi, parte do Teu povo, e que juntos, de mãos dadas, nós possamos fazer aquilo que Tu quer que nós façamos, que nós possamos atingir, alcançar o nosso propósito, seja em Dominguinhos, seja no estado do Amazonas, qualquer outro lugar que Tu nos enviar. Nos abençoa, Pai, e que a essência do Teu Evangelho, por diversas razões, a partir da comunidade viva, já está sendo enviada. Eles estão com uma família, Alessandra e todos estão nos Estados Unidos. Lucas e Lilian estão indo para São Paulo. E tantos outros já saíram daqui, recente para Recife, para Boa Vista. Que nós possamos, Deus, saindo daqui ou não, levar o Teu Evangelho a tantos quanto tocarmos. No nome santo de Jesus.